Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje, mais um vídeo da série A Ajuda que a Astrologia Oferece nos Relacionamentos Amorosos. O vídeo de hoje é a Casa 5 e a Casa 7 no mapa astrológico. Bem, a Casa 5, ela representa, eu vou resumir, para tornar o vídeo mais direto e mais fácil para vocês. A Casa 5, ela representa o prazer, ela é a casa da diversão, ela tem muito a ver também com a paixão, ela tem a ver com aquilo que toca a gente, que mexe com a gente, aquela, né? É o início, sabe, o início da relação, né? Quando existe esse fogo, né? Como é uma casa de leão, a casa 5, então tem aquele fogo, tá ligado ao coração, aquele fogo da paixão, ok? Muito bem. Mas o mais importante é a gente entender que uma casa da diversão é uma casa dos prazeres, ok? E a casa 7 é a casa do casamento, é a casa do casamento comercial, que são as associações comerciais, é a casa do discernimento, onde a gente, não é uma casa de Libra, é onde a gente coloca na balança dos pesos, né? Pondera, ouve as partes, também é uma casa ligada à justiça, mas é uma casa que está ligada ao compromisso. Porque na casa 7 é a casa onde Saturno, que traz a força do tempo, que traz a seriedade, que traz o compromisso, a exigência do compromisso, da responsabilidade, da dedicação, né? Onde ganha sustentabilidade, onde exige esse compromisso. Então, nós sabemos que Vênus é a grande senhora da casa 7, né? Fala sobre o amor, por isso é a casa também ligada ao amor, nesse encontro com a alteridade, a possibilidade da gente entrar em contato com o amor e tudo mais. Mas Saturno é a primeira vez nas 12 casas onde Saturno vai dar as caras. E por que é que ele vai dar as caras exatamente na casa 7? Porque não basta amar, mas tem que ter o compromisso. E Saturno está dizendo que o compromisso, a responsabilidade que você tem ali é o que vai possibilitar o casamento. Então, essa relação de Vênus com o amor, junto com Saturno, que traz a durabilidade no sentido de que é o compromisso, de que é a responsabilidade que você tem com aquilo, que aquilo vai durar com o tempo. Saturno é Cronos na mitologia grega, que fala sobre o tempo, a durabilidade. Muito bem. Então, a casa 7, ela tem algo que é de uma certa instituição, né? No sentido de que há num sentido frio da coisa, né? Mas é esse amor ligado com uma seriedade sobre aquilo que se quer construir. Muito bem. Na casa 5, como eu falei, é a casa dos prazeres, é a casa da diversão, aquela coisa toda. Bem, se numa relação só houver a diversão, a casa 5, diversão, aquela coisa toda, os prazeres e tal, muitas vezes acontece, não há um compromisso. A casa 7, ela fica capenga. O signo que está ali na casa 7, ele não é trabalhado, ou o sujeito mesmo, ele não quer avançar. Então, apenas nos prazeres, apenas não há compromisso. Por um outro lado, no casamento, muitas vezes, as reclamações, isso eu falo sempre nos meus atendimentos, é que, às vezes, num casamento, falta o prazer, falta a diversão. Fica, sim, o compromisso, a coisa institucional, a responsabilidade, os laços fortes, tudo certo. Mas falta a casa 5, né? Que são os prazeres, a diversão. Muito bem. O que seria fantástico é você conseguir ter a diversão com o seu parceiro ou com sua parceira e você também ter o compromisso, esse amor, essa durabilidade, essa responsabilidade com o sentimento, com aquilo que se quer construir. Essas duas coisas.
Mas como então resolver essa questão? Vamos lá. No seu mapa astrológico, você tem que procurar saber qual é o signo e os planetas que estão na sua casa 5. E os planetas e os signos que estão na sua casa 7. Ali você vai conseguir começar a compreender algumas coisas. Vamos dar um exemplo. Imagina que a mulher, ela tem Câncer na casa 5 e ele, Áries, na casa 5. Muito bem. Há um certo desentendimento entre os dois, porque ela, como Câncer, fala sobre um lado lúdico da vida, fala sobre algo fantástico, né? O Câncer, ele encontra o refúgio em alguma coisa que não está na burocracia, nas coisas muito materiais, como é o caso do seu signo oposto, Capricórnio. Tá? Então, digamos assim, a proposta de uma diversão, a casa 5 dela, é maratonar as séries, né? 3, 4 temporadas com o seu marido. Muito bem. Acontece que a casa 5 dele é Áries. O signo de Áries que está ali, a frequência desse signo que está ali, a frequência energética. Bem, difícil, né, para o ariano que tem algo que é uma energia, é uma inquietude, ao mesmo tempo uma necessidade de fazer atividades também ao ar livre, tem uma coisa também de essa ansiedade, uma energia enorme para fazer atividades de que talvez não tenha tanta duração, mas que seja uns 100 metros rasos, aquela coisa, e fazer e tal. Então você imagina como é que é isso, né? Então, o importante é que ele precisa entender essa necessidade, por exemplo, dela de encontrar prazer e diversão, envolvida, por exemplo, nesse mundo fantástico, lúdico, que é filmes, teatros, músicas, aquela coisa toda. E ela precisa entender que ele não pode ficar tantas horas vendo temporadas de uma série. Mas é possível fazer um encontro. Então, uma temporada e depois a gente faz alguma atividade ao ar livre. Quer dizer, eu estou dando um exemplo para você ver o quanto é importante essa relação, você conseguir compreender. E no seu mapa, qual é o signo que está lá? É importante você saber também o signo do seu parceiro ou da sua parceira, para você entender que não é má vontade do outro. Às vezes pode ser, mas às vezes você vê que há uma necessidade, há uma energia voltada para a casa dos prazeres, essa casa 5, a casa da diversão. E a outra pessoa tem outra frequência energética, outro signo. Então, isso é importante, encontrar um caminho do meio, que você possa ceder, né? O outro possa ceder também. Né? Não é à toa que o casamento, a casa que antecede o casamento é a casa do serviço de Virgem, a casa 6. Não é possível casar sem você antes não exercitar o serviço ao outro. Ok? Vamos para a casa 7. A casa 7, vamos dizer que o sujeito na casa 7 tenha, por exemplo, o signo de Sagitário. E a outra pessoa tenha, por exemplo, o signo de Capricórnio, vamos dizer assim. Você entende que o casamento para essa pessoa que tem o signo de Sagitário, a casa 7, é preciso que haja ali, como o Sagitário fala sobre a expansão em busca de um conhecimento, em busca de uma verdade, essa verdade que está para além dos nossos territórios, principalmente numa leitura espiritualizada da vida. É ali que vai se encontrar a verdade, não na vida material. Sagitário fala sobre viagens, e as viagens de Sagitário não só através do conhecimento, mas através também de viagens, de viajar para lugares diferentes. Sagitário, ele busca também a ética de uma conduta. Então você vê que essa energia está muito presente no casamento. E essa outra pessoa com Capricórnio ali,
que é coisas que são muito estruturadas, que são muito estabilizadas, que são muito conservadoras. Capricórnio tem esse lado, que não são tão expansivas, mas que é possível fazer coisas muito concretas, pragmáticas, e que seja tudo durável e que seja muito... A questão é que, às vezes, essa vontade desse sujeito que tem Sagitário na casa 7 é de expandir, é de ir além dos territórios, e isso traz uma desestabilidade importante para que haja novos conhecimentos, para que haja, né, toda viagem muitas vezes traz uma instabilidade. É algo de novo, sai um pouco do seu território, né? E por um outro lado, é importante esse sujeito Sagitário na casa 7 que possa entender que essa pessoa com Capricórnio pelo menos quer viajar, então vamos programar. Vamos programar direitinho. Não vamos ficar assim, lá a gente vê. Não, lá a gente vê. Imagina para uma pessoa, né, que vivencia ali na casa 7, né, o casamento, a gente vê. Não, tem que ter uma programação, a planilha, a grande clássica planilha do Capricórnio. Porque isso vai dar estabilidade e vai dar praticidade às coisas. Vai ter um certo pragmatismo para que as coisas possam acontecer. E não que aconteça através de uma inspiração que vai vir do céu. Né? Então o Capricórnio tem esse lado. Então você vê como é que é possível esse diálogo. Não é fácil, evidentemente, né? Isso não é a resolução de todos os problemas. Mas você conseguir entender isso. É importante saber o signo e planetas que estão ali na casa 7 do outro. Isso ajuda demais. Então, o casamento, ele precisa ser recheado também com prazer e diversão. Se divirta e tenha prazer ao lado da pessoa. Veja qual é a casa 5 da pessoa que está com você. Entenda um pouco melhor a forma que a pessoa tem de se divertir, de ter prazer. E ao mesmo tempo, que signo está na casa 7, que é onde ele vai conseguir, através daquilo ali, firmar um compromisso, criar uma relação que tenha a durabilidade. Às vezes a relação ela fica apenas no prazer, na diversão e não avança, não cria compromisso, né? Não se quer casar, não se quer construir um laço, não quer morar junto, tudo mais. Porque às vezes o sujeito ele se diverte, tem prazer, mas aquilo que vai fazer a energia, o signo que está ali, ele não está sendo trabalhado. Ou ele não consegue encontrar aquela energia na outra pessoa. Porque imagina essa pessoa de Capricórnio na casa 7, diante de uma pessoa completamente instável ou extremamente aventureira que não está ligado no dia de amanhã, que não tem um pouco de controle dos seus gastos. É muito difícil essa pessoa criar um compromisso com o parceiro ou a parceira, né? Então é importante a gente compreender a casa 5 e a casa 7. Elas precisam caminhar sempre num diálogo. Nem só uma e nem só a outra. Então, o casamento, a relação duradoura, ela precisa ter essas duas coisas. Ok?